Entrevista. Eu estou recebendo em videoconferência o Dr. Wendel Kruszewski, médico urologista que atende na Clínica Santa Bárbara em Jacobina e vem falar justamente sobre urologia. Dr. Wendel, satisfação falar contigo. Muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa Rádio Jacobina FM, doutor. Bom dia, Geida Gomes. Bom dia, de Jacobina e região, da Rádio Jacobina FM. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, Geida, no Blitz Total, que eu já sei que é o maior sucesso aí em Jacobina, e é um prazer muito grande falar sobre urologia, que é uma área que eu realmente amo, para todos os ouvintes da Jacobina e região. Há quanto tempo aqui na Santa Bárbara, doutor? Olha só, Geida, a gente vai iniciar os atendimentos na Clínica Santa Bárbara nesse sábado. Sim. Né? E a ideia é que a gente faça atendimentos e também cirurgias quinzenalmente, tá? Cirurgias também sendo feitas na parte urológica aqui na Clínica Santa Bárbara e no Hospital Santa Bárbara, evidente, já é uma boa notícia que o senhor traz aqui de início. Mas, antes da gente falar sobre esses procedimentos que serão realizados, eu queria que o doutor Wendel falasse um pouco sobre a formação do médico urologista. Como é que se dá essa formação do médico urologista, doutor Wendel? Geida, a formação do médico urologista, além da faculdade de medicina, né, que são 6 anos de formação, ele precisa fazer 2 residências médicas, pelo menos, tá? A primeira é cirurgia geral, né, onde ele passa 2 anos formando as bases da cirurgia geral, porque a urologia é uma área estritamente cirúrgica, né? Depois da formação geral de 2 anos, ele presta uma nova prova de residência, né? Onde, caso ele seja aprovado, ele vai passar mais 3 anos de formação especializada em urologia, né? Então, só depois disso, ele é habilitado para exercer a urologia em nosso país, tá? Então, no total, são 11 anos de formação, né? 6 da faculdade de medicina, com 5 de residência médica, né? Que é especialização em serviço, e a partir daí ele pode exercer a urologia em nosso país. O médico urologista, dentre outras coisas, cuida da próstata. Eu gostaria que o doutor Wendel falasse o que é a próstata, qual é a função que esse órgão exerce no homem. Por favor, doutor Wendel. Geida, a próstata é uma glândula, né? Do sistema humano, tipicamente masculina. Mulheres não têm próstata, certo? Ela encontra-se, é do tamanho de uma noz aproximadamente, pesa, quando está normal, entre 20 e 30 gramas, certo? Se localiza entre a bexiga urinária e o canal do xixi, tá? Tem a função de continência urinária, né? Evita que o homem fique perdendo urina indefinidamente, e também produz uma parte dos líquidos seminais, né? Do líquido seminal, que é o esperma, né? Que a gente chama, né? Então é uma glândula do sistema masculino. Mulheres não têm próstata e tem a função tanto de continência quanto de produção do esperma. Bom, por que a próstata ela cresce, né? Porque a gente observa na literatura médica, na conversa com os médicos, que inevitavelmente a próstata ela vai aumentando de tamanho, né, doutor Wendel? Por que isso ocorre, doutor? Perfeito, Geida. É uma excelente pergunta. Eu costumo dizer aos meus pacientes que todo homem que chegue na idade de 90, 80, 100 anos, ele vai ter algum tipo de problema na próstata. Mas por quê? Porque a próstata é uma glândula que é, digamos assim, alimentada pela testosterona, né, que é um hormônio tipicamente masculino. Então, se chegar aos 90, 100 anos, é muito difícil que esse homem ele não tenha um problema na próstata, seja câncer de próstata, seja o aumento, né, como você falou, o aumento benigno da próstata ali causando sintomas de dificuldade de urinar, aquele homem que acorda 4, 5, 6 vezes à noite para poder esvaziar a bexiga, porque, como eu falei antes, a próstata está no meio do caminho entre a bexiga, né, que é o órgão que armazena a urina, e o canal do xixi. Né? Então, se eu tenho um crescimento da próstata ali naquela região, o meu esvaziamento de urina vai ficar prejudicado, né? E daí vem aqueles sintomas, né, do crescimento benigno da próstata, né? Porque se eu penso em um reservatório que tem algo na minha frente obstruindo, eu não consigo esvaziar esse reservatório, certo? Então, são sintomas do crescimento benigno da próstata, né? Aquele esforço para urinar, o jato está saindo mais fino, ao invés de alcançar o vaso, o jato está caindo no pé, né? É uma queixa muito comum dos homens que têm próstata
aumentada. Então, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, a testosterona é o principal responsável pelo aumento, né, da próstata a longo prazo. Você que está nos acompanhando, nós estamos entrevistando, batendo papo com o Dr. Wendel Kruszewski, médico urologista que atende e atenderá na Clínica Santa Bárbara, e eu estou utilizando esse tempo verbal de atenderá porque sábado agora ele estará atendendo já na Clínica Santa Bárbara aqui em Jacobina. Bom, doutor Wendel, o senhor falou sobre o que é a próstata, essa glândula, qual a função dela, por que ela pode crescer e quais são os sintomas do câncer de próstata. Qual é as diferenças que são apresentadas de um crescimento benigno dessa próstata para um câncer? Há sintomas diferentes de ser algo benigno e de ser algo maligno, doutor? Perfeita pergunta, Geide. Eu quero falar agora bem de forma bastante clara para cada ouvinte que está nos acompanhando, certo? O câncer de próstata, ele geralmente é silencioso, daí vem a pegadinha, né? Por que eu tenho que fazer o acompanhamento com o médico urologista de confiança todo ano? Porque ele é assintomático, né? O câncer de próstata, ele só vai desenvolver sintomas quando ele está numa fase mais avançada, né? Que aí ele vai obstruir a saída do xixi da bexiga, ele vai causar dilatação nos meus rins, ele vai me causar sangramento, ele vai me causar dores ósseas, né? Que são as metástases, né? A doença se espalha para os ossos, né? Então, a importância, né, do rastreamento do câncer de próstata ali com toque retal todo ano, com o PSA, ele reside justamente nisso, né? Câncer de próstata nas suas fases iniciais não causa qualquer sintoma. É muito comum, Geida, o paciente chegar pra gente e dizer, doutor, mas eu não sinto nada, né? Eu preciso realmente fazer esse exame de toque, eu preciso realmente fazer o meu PSA, óbvio, precisa, né? Justamente pelo fato do câncer de próstata não causar sintomas nas suas fases iniciais. Aí o doutor Wendel Kruszewski falando conosco sobre câncer de próstata aqui no Blitz Total, primeira edição, e sobre esses sintomas, né? Porque não há esses sintomas claros, bem evidentes numa pessoa que pode estar com a doença, que pode estar, portanto, acometida de um câncer. Doutor Wendel, tem uma pergunta aqui da Karine Lima, ela está perguntando o seguinte: bom dia, Geida, pergunta, por favor, sobre as calcificações da próstata evidenciadas em ultrassom. No geral, a que se deve? É a pergunta da Karine. Excelente pergunta da Karine, tá? Karine, é o seguinte, as calcificações da próstata geralmente são secundárias. O que são secundárias, doutor? Fale a linguagem popular. São causadas, né, devido a um processo inflamatório geralmente, né? Que a gente chama de prostatite, tá, Geida? A próstata, ela pode sofrer 3 tipos de acometimentos. Primeiro é o câncer, né? Mais importante. Segundo é o crescimento benigno, que vai causar ali os sintomas de dificuldade de urinar. E terceiro são as prostatites. O que é prostatite? Prostatite nada mais é do que uma inflamação da próstata, certo? Muitas vezes as calcificações que são vistas no exame de imagem do ultrassom se devem a um quadro de prostatite crônica, né? São aqueles pacientes que têm alguma dificuldade de esvaziar a bexiga ou fizeram um procedimento como uma biópsia de próstata, né? E podem cursar com inflamação da glândula, né? Aquelas inflamações repetidas em algum momento podem causar essas calcificações. Tem mais participações, tá aí a resposta do Dr. Wendel Kruszewski, que é o questionamento da Karine Lima. Vamos à participação através de mensagem de áudio, Arthur. Genário Laurindo, Dr. Wendel, é nosso ouvinte em São Paulo, ele é de Novo Paraíso, aqui distrito de Jacobina, mas reside em São Paulo, nos acompanha pela internet e também encaminha uma mensagem de áudio, um questionamento, uma observação. Bom dia, Genário. Muito bom dia, Geida. Bom dia, doutor Wendel, também ouvintes da Rádio Jacobina FM. Doutor Wendel, por gentileza, me esclareça uma dúvida. Já ouvi até mesmo de médicos que o exame chamado PSL, ele não é confiável. Se verídica essa informação, gostaria de ouvir sua opinião sobre, então, por que motivo o exame é pedido, é solicitado. Aguardo seu esclarecimento e agradeço sua atenção. Tenham todos um bom dia. Pergunta do Genário, deu para ouvir bem, não deu, doutor Wendel? Deu sim, Geida. Genário, forte abraço para você em São Paulo. Veja só, o PSA, ele é um exame próstata específico. O que isso quer dizer? Traduzindo em miúdos, né? Traduzindo em miúdos, ele quer dizer que se eu tiver um câncer de próstata, ele pode subir. Se eu tiver um aumento da próstata, ele pode subir. Se eu tiver uma prostatite, por exemplo, né, uma inflamação da próstata, ele pode subir e muito.
Porém, ele é um exame muito útil para o rastreio, sim, do câncer de próstata, né? Todas as sociedades mundiais, americana, europeia e a brasileira, recomendam o rastreio, sim, com o PSA. Obviamente que não vai ser a medida do PSA isoladamente quem vai me dar uma resposta se esse paciente pode ter ou não câncer de próstata. É por isso que o toque retal, ele deve ser feito, né? Ele precisa ser feito, né? Para a gente juntar os dados clínicos, a gente muitas vezes tem um paciente com PSA que está normal, né? Acho que o Genário quis fazer essa observação. Às vezes o PSA está normal, no nível normal, mas na próstata eu toquei um nódulo, certo? Então, esse paciente eu preciso ficar mais atento, porque o PSA dele ainda não deu tempo de subir. Em algum momento ele pode subir, tá? Mas por isso que é importante a análise tanto do toque quanto do PSA. E aí, se eu tenho a suspeita de que esse paciente pode ter um câncer de próstata, aí existem alguns exames que a gente pode pedir antes de uma biópsia, como, por exemplo, a ressonância multiparamétrica da próstata, né? Que hoje em dia é obrigatório se fazer quando eu penso que o paciente pode ter um câncer de próstata, né? Para guiar a nossa biópsia da próstata, para aí sim saber se ele vai ter ou não a doença. Mas o PSA é um exame quando analisado dentro do contexto e pelo seu médico urologista, é um exame de extrema validade e ainda hoje é muito utilizado no rastreio do câncer de próstata, sim. Bom, eu vou então a reboque do questionamento do Genário, a quem agradeço a audiência e também a importante participação. A partir de qual idade, então, doutor Wendel, se inicia esse rastreio para o câncer de próstata? Geida, o rastreio para o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que seja feita a partir de 45 anos naquelas pessoas que tiveram um parente de primeiro grau com a doença. Por exemplo, se eu tive um pai ou irmão, né, com câncer de próstata, eu preciso começar as minhas idas ao urologista para cuidar desse assunto com 45 anos, né? Também com 45 anos entra a população negra, certo? A gente sabe que a população negra tem um câncer mais precoce, né, mais cedo e mais agressivo, certo? Então, a Sociedade Brasileira recomenda que seja feita a partir de 45 anos nesses dois cenários, né? Fora desses dois cenários, a sociedade recomenda que seja feita a partir de 50 anos de idade. Então, não havendo histórico, né, vamos assim dizer, familiar, pode ser feito a partir dos 50 anos. Tendo histórico, pai, ascendentes com grau de parentesco bem próximo, a partir dos 45, né, doutor? Perfeito, Geida, perfeito, exatamente. Bom, e esse rastreio para o câncer de próstata, como ele é feito e qual é a importância dele ser realizado? Porque, como disse o Genário, tem o PSA, tem o toque, há outros tipos também de rastreios que são utilizados hoje na atualidade, doutor Wendel? Veja só, Geida, nada substitui ainda o toque retal e o PSA no rastreio do câncer de próstata, né? A medicina evoluiu, a gente já opera com robô cirúrgico, né? Tem uma tecnologia super avançada em vários métodos de diagnóstico, né? Porém, nada substitui o toque retal e o PSA nessa avaliação primária do rastreio para o câncer de próstata, certo? O que acontece? A importância do rastreio é justamente identificar aquele paciente que está no início ali da doença, né? Onde as chances de cura beiram 95% a 98%, né? Com cirurgia, por exemplo. Então, pelo fato da doença não causar sintomas e só causar sintomas quando já está avançada, a importância do rastreio reside aí, tá? É importante salientar que a doença, Geida, quando ela já está metastática, quando ela já se espalhou para outros órgãos, a chance de cura é zero, tá? A gente tem, hoje em dia a medicina evoluiu, a gente tem como controlar bem essa doença e promover uma qualidade de vida melhor para esse paciente, mas a cura não vai ser alcançada nunca, né? Ao passo que, se eu diagnostico esse câncer antes, né? Se eu deixo meus tabus de lado, né, e vou no médico urologista anualmente, né, a chance, caso eu tenha um câncer de próstata, a chance de eu ser curado, né, quando ele está na fase inicial, é quase 100%, né, com cirurgia. Então, é muito importante que
que o homem procure urologista quando ele faz 45, quando ele faz 50 anos, Geida, porque a gente sabe que o homem, Geida, só procura o serviço de saúde quando ele está fragilizado, né? Só procura o serviço de saúde quando ele não aguenta mais, né? De dor, de desconforto, e aí ele agenda ali sua consulta com o urologista. Eu costumo dizer também para todo homem que chega no meu consultório, muitas vezes tem o dedo da mulher por trás, viu? Ou a mulher que liga para marcar, ou é a filha que liga para marcar, ou ele vai ali empurrado, né? Por aquela parceira ali para consulta, né? Porque a mulher tem o hábito, né? De desde cedo, né? Quando chega na puberdade ali, ela já se direciona ali para o seu ginecologista para fazer seu acompanhamento, né? De rotina, tomar suas orientações, mas o homem não tem essa cultura no nosso país ainda. Isso vem mudando, gente. Vem mudando, a gente sabe que a internet, né? Vocês da imprensa, gente, tem um papel importantíssimo também na divulgação dessas informações e a gente vem percebendo uma mudança de cenário. O homem tem procurado mais, sim, assistência médica, porém, ainda é muito aquém do que a gente espera. Quando eu anunciava a participação do Dr. Wendel Kruszewski hoje pela manhã para falar de urologia, né, próstata e tudo mais, eu toquei exatamente nesse assunto. Atenção, saúde do homem, para os homens ouvirem, mas não quer dizer que as mulheres também não tenham o que ouvir, que tem muito homem que reluta ir para o médico, então as mães, as parceiras que possam também acompanhar. Então é importante essa observação que o Dr. Wendel faz. Dr. Wendel, e como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Tem esse rastreio, mas quando é que o médico, no caso o especialista, o Dr. Wendel, percebe, opa, aqui tem alguma coisa errada? Como é que se fecha esse diagnóstico para câncer de próstata, doutor? Gente, quando a gente suspeita que um paciente tem câncer de próstata, a gente pede uma biópsia, né? A biópsia nada mais é do que a retirada de alguns fragmentos da próstata para poder ser analisada no microscópio, né? O médico patologista vai analisar aqueles fragmentos que eu tirei da próstata e vai me dizer se tem câncer ou não. Isso é a biópsia, né? A biópsia de próstata... E é esse tipo de procedimento que vai fechar o diagnóstico, portanto, do câncer. Esse tipo de procedimento vai fechar o diagnóstico, né? Quando a gente faz o rastreio, faz ali o toque e pede o PSA, a gente tem uma suspeita, né, Geida? Tem uma suspeita forte, então a gente pede a biópsia para confirmar. Então, a confirmação da doença é com a biópsia de próstata, né? Que é um procedimento geralmente feito sob sedação, né? E a gente faz via transretal mesmo, com um aparelhozinho de ultrassom, onde a gente vai tirar alguns fragmentos ali da próstata, é um procedimento rápido, geralmente bem tranquilo. A gente vai tirar alguns fragmentos para análise. Em se confirmando a doença, né, o câncer de próstata, a gente vai partir para a fase do tratamento em si. Bom, e aí eu então gostaria que o senhor falasse sobre o tratamento. Vamos agora figurar um paciente que fez o rastreio do câncer. O Dr. Wendel observou que havia uma anomalia que poderia indicar o câncer de próstata, a biópsia foi prescrita, ela foi feita e algum desses fragmentos deu anomalias nas células. Como é que é feito esse tratamento para o câncer de próstata, doutor? Geida, o tratamento... Geida, você está quase um urologista, viu? Perfeita a sua colocação aí em relação à cronologia do segmento desse paciente, né? Eu estou ouvindo muito atentamente bom. O doutor Wendel, é somente isso. Muito bem. O tratamento, gente, ele pode ser feito de acordo com o grau da doença, né? Para aquelas doenças localizadas, a gente tem a cirurgia, né? Que é o padrão ouro de tratamento, né? A cirurgia de retirada da próstata e das vesículas seminais, né? E de alguns gânglios ali da região da pelve, né? Então, a primeira opção de tratamento é a cirurgia, que pode ser feita hoje. Eu faço parte de uma equipe que faz muito esse procedimento pela via robótica, né? Em Salvador, que é a principal, hoje é a plataforma, né? Mais avançada de tratamento, né? Quando a gente pensa nesse tipo de cirurgia, né? Existe também a via laparoscópica, né? A via laparoscópica e existe também a via aberta. Então a cirurgia pode ser feita através dessas três vias: aberta, laparoscópica simples, né? Ou por via robótica, e a gente tem realizado bastante
aqui em Salvador, né? Salvador hoje conta com 3 robôs cirúrgicos e a cirurgia para o câncer de próstata é o carro-chefe dessa plataforma, certo? Existe a segunda opção para aquele paciente que não suportaria uma cirurgia, né? Ou que opta por outro tratamento que não cirúrgico, que seria a radioterapia, né? Também nas fases iniciais você pode curar um câncer de próstata com radioterapia, né? E caso essa doença, por exemplo, já seja uma doença de alto risco, uma doença que já promoveu metástase, aí o tratamento é sistêmico, associado junto com o pessoal da oncologia clínica, através de quimioterapia, se for o caso, através de hormonioterapia, certo? Então, o tratamento varia bastante, Geida, do grau da doença, né? Se a doença está localizada, se ela não está, da expectativa do paciente, né? Das comorbidades que aquele paciente tem. O que seria isso, doutor? Comorbidades. Comorbidades é uma doença outra que ele tem. Por exemplo, a gente descobriu que um paciente tem câncer de próstata, mas ele infartou, é um paciente cardiopata grave, né? É um paciente diabético descompensado, é um paciente hipertenso. Então, a gente tem que ponderar todos esses fatores para poder decidir a melhor terapia para esse paciente recém-diagnosticado, tá, Geida? Mas, via de regra, a cirurgia, né, de prostatectomia radical hoje é o padrão ouro no tratamento dos pacientes com câncer de próstata localizado e com excelentes resultados de continência urinária, de potência sexual, principalmente porque quando a gente opera com robô, a gente tem uma visão em 3D, a gente tem uma visão 10 vezes ampliada, né? O robô filtra os tremores da mão do cirurgião, que é natural, né? O ser humano tem um pequeno tremor, então o robô tira esse tremor, né? Então a gente consegue alcançar melhores resultados. Quando a gente pensa que é uma cirurgia que a gente precisa preservar nervos, né? Que é uma cirurgia que interfere diretamente na potência sexual, né? Que interfere na continência urinária. Quando a gente pensa que é uma cirurgia que a gente precisa preservar os nervos justamente para preservar essas características, né? Após a cirurgia, o robô nos ajuda muito, Geida, porque realmente ele é um divisor de águas hoje no tratamento cirúrgico do câncer de próstata. E eu tenho a felicidade de poder fazer parte de uma equipe e operar com o robô também. A gente vai falar sobre essa questão da operação nesse finalzinho do nosso bate-papo, mas tem um ouvinte aqui, o Osmar Ribeiro, também com a participação através de mensagem de áudio. Bom dia, Osmar. Gíria, bom dia. Então quer dizer que pelo PSA não adianta nada você fazer um exame PSA, né, Gíria, no caso? Tem que ser o toque mesmo para poder saber se você tem um início ou um câncer de próstata. Então você pode fazer 10 PSA, você não vai achar nada. É isso que ele quer dizer? Complementa aí, doutor, se realmente é descartado o PSA. Não é isso não, tá, meu querido ouvinte? O PSA é muito útil, sim, né? Mas assim como o toque, ele isoladamente pode não ter a função que a gente quer. Então, por isso que a gente pede sempre a complementação do toque com o PSA. São os dois, né, quando a gente vai analisar o conjunto da obra, que vai nos dizer se esse paciente pode ter câncer ou não, certo? O PSA, ele é muito importante, sim, certo? Ele é importante e indispensável, é um exame indispensável, volto a dizer, no rastreio de um paciente com câncer de próstata, certo? Ele é um exame muito importante, a gente não pode confundir as coisas. O toque retal é complementar, né, ao PSA, entendeu? Mas o PSA, por exemplo, se eu tenho um paciente que o PSA tá eu peço lá um PSA tá de 10, de 15, obviamente que eu vou pensar que esse paciente pode ter um câncer de próstata, certo? Mas claro, eu nunca vou deixar de fazer o toque retal, porque são exames complementares um ao outro. Então, tanto o toque retal quanto o PSA são exames indispensáveis. O PSA é um indício, né? E o toque retal, ele fecha essa possibilidade de aquele indício ter sido de fato ser concretizado, que pode ter uma anomalia, ou se foi algum distúrbio do sujeito ter andado demais, né? Andado a cavalo, porque essas intervenções podem acabar interferindo no exame, né, doutor? Essas ações, né? Exatamente, Geida. E por outro lado também eu posso ter um paciente que tem um toque normal, eu palpo a próstata dele e não tem nenhum caroço, né? Nenhuma alteração, mas ele tem um PSA alto. Então esse paciente também é suspeito para ter câncer de próstata. Eu preciso investigar
deixar esse paciente, entendeu? Perfeito. Doutor Wendel Khrushchevski, que vai estar sábado, dia 24, atendimento aqui em Jacobina, tá saindo para mais um dia de trabalho aí, tá? E abriu esse espaço para bater um papo com a gente. O senhor falou nessa nossa entrevista que, além da consulta, o procedimento cirúrgico também vai poder ser realizado aqui em Jacobina. Queria que o senhor falasse, porque você deu exemplos de como as cirurgias acontecem, quais os tipos podem ser realizados de cirurgias já aqui em Jacobina, doutor Wendel. Exato, Geida. Junto com a Clínica Santa Bárbara, a gente está estruturando um programa de cirurgias urológicas, né? A gente está começando os atendimentos agora, no sábado, no dia 24, restam ainda pouquíssimas vagas, e vai ser um prazer atender cada um de vocês lá, certo? Mas o nosso objetivo é sim promover resolutividade cirúrgica lá na Clínica Santa Bárbara, certo? Através de procedimentos como, por exemplo, vasectomia, fimose, cálculos renais, né? Cálculos ureterais, cálculos na bexiga, certo? Pequenos procedimentos como biópsia de próstata, certo? Então, o nosso foco é, aos poucos, progredir nessa parte cirúrgica aí na cidade de Jacobina, certo? Então, no dia 24, eu começo meus atendimentos com muito prazer, com muita alegria, lá na Clínica Santa Bárbara, e estarei lá, certo? Para quem quiser chegar, conversar, marcar uma consulta, tirar suas dúvidas em relação a qualquer tema urológico. Geida, é importante também um comentário aqui antes que a gente encerre e eu esqueça. A gente está conversando aqui sobre câncer de próstata, né, Geida? Sobre a saúde do homem, mas a mulher também vai muito no médico urologista. Você sabia disso, Geida? É por causa de problema renal? Isso, problema de cálculos renais, de perda de xixi, né, que a gente chama incontinência urinária, né, tumores de uma forma geral, né, tumores urológicos, como tumor de rim, tumor de bexiga, né, tumor de uretra, então, infecções urinárias, né, então, assim, a mulher também procura muito urologista, a criança também, a gente tem muito paciente pediátrico, eu diria que 30%, Geida, dos pacientes do urologista são crianças, né, aquela criança com infecção urinária de repetição, aquela criança que nasce com a dilatação renal, né, que a gente chama de estenose de Jupe, aquela criança que tem uma fimose, né? Aquela criança que tem um refluxo de urina da bexiga para o rim, né? A gente trata também muita criança, aquela criança que nasceu com uma má formação congênita, né? Muitas vezes a hipospádia, por exemplo, né? Que é uma formação congênita no pênis, uma má formação congênita, onde o buraquinho do xixi, ele não nasce na ponta, né? Ele nasce mais abaixo, né? Isso demanda uma correção cirúrgica, tá? Então, o urologista, ele é o médico da criança, né? É o médico do jovem ali, que, por exemplo, está querendo iniciar sua vida sexual, quer saber de orientações, né, sobre doenças sexualmente transmissíveis, quer tirar dúvidas sobre a sua parte sexual, né, o homem, né, ele trata do adulto, ele trata do idoso, então é uma especialidade, Geida, como você pode perceber, bastante versátil, certo? Existe ainda muito tabu, né, em relação a urologista é só médico de homem, mas não é, tá? Não é. É importante deixar isso aqui bem claro, certo? Que mulheres, crianças também procuram bastante urologista. Doutor Wendel, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. Seja bem-vindo a Jacobina. Até uma próxima oportunidade e até sábado na sua consulta, né, no seu trabalho aqui em Jacobina. Até uma próxima oportunidade, doutor Wendel. Obrigado, Geida. Eu agradeço bastante, certo? O espaço que você me deu no seu programa Blitz Total. Agradeço muito também a cada ouvinte da Jacobina e de região. Espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Um abraço e um bom dia a todos. Dr. Wendel Khrushchevski, médico urologista, que atenderá sábado agora na Clínica Santa Bárbara em Jacobina. Muito legal esse bate-papo falando sobre urologia e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes.